Professor Tiago na área, trazendo a resolução da questão 11 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banco Instituto Consulpan. Caso você não tenha o material ainda, o link está aí na descrição do vídeo. Questão 11 da Banco Instituto Consulpan. Tautologia é toda proposição sempre verdadeira, independente dos valores lógicos das proposições que a compõem. Então ele me dá aqui a definição de tautologia e nós vamos ter que aplicar aqui na questão. Dos itens abaixo, o que apresenta uma tautologia é. Então vamos analisar cada um dos itens. Primeiro item, nós temos aqui uma conjunção, tá? Entre duas proposições simples. Então, vou considerar aqui proposição P. E aqui nós temos a proposição Q. Pode ser qualquer letra. Então, vamos construir a tabela verdade. Tá? A gente já sabe aqui que não é uma tautologia, porque todas as tabelas verdades padrão, né? No caso, conjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional, são exemplos de contingência. Na tabela vai ter verdadeiro e vai ter falso. Então, olha só, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Verdade, falso, falso e falso. No caso aqui da conjunção, que é o E, apenas essa primeira linha, né, que é quando as proposições são verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Então, aqui no caso, nós temos uma contingência, não é uma tautologia. Vamos para a próxima. Na próxima, nós temos aqui uma proposição que é um condicional. E nesse condicional nós temos uma proposição composta aqui do tipo conjunção e uma proposição composta aqui do tipo bicondicional. Então, por onde é que eu vou começar a resolver? Vou montar a tabela verdade para a conjunção, para o condicional e para o bicondicional. As tabelas verdades padrão para poder a gente fazer a aplicação. Então, vou montar aqui rapidinho, tá? Muito boa questão para treinar aqui a parte de construção. Verdadeiro com falso, falso com verdadeiro, falso com falso. E agora a gente vai colocar para a conjunção, que é o E, a tabela. Verdadeiro, falso, falso e falso. Para o se então, que é o condicional, apenas segunda linha falso, o restante é verdadeiro. E para o bicondicional, se e somente se, tá? Nós vamos ter aqui o seguinte: quando ambas as proposições aqui têm o mesmo valor lógico, fica verdadeiro, tá? E nos demais casos é falso. Agora a gente vai fazer a aplicação. Como que é a aplicação? Eu vou escrever essa proposição aqui na forma simbólica, tá? Nós temos aqui a proposição que eu vou chamar de P. Paulo é professor, Ana é professora, né? Outra pessoa, então são proposições distintas. Aqui nós temos o condicional. E aqui nós temos o bicondicional entre as proposições. Aí eu escrevo aqui, ó, na forma simbólica. Escrevo essas proposições na forma simbólica e vou vir aqui, vou pegar os valores lógicos. Então, na conjunção, verdadeiro, falso, falso e falso. No bicondicional, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. E vou montar aqui o condicional. O que eu vou observar na minha tabela que eu construí? Essa linha aqui, ó. Lá no condicional, só ela é falsa. Então, se eu não tiver verdadeiro falso, todos os resultados aqui serão verdadeiros. Tá? Então, aqui nesse caso, nós temos uma tautologia, né? Podemos marcar aqui a letra B. Vamos verificar aqui a letra C e a letra D. Vou começar fazendo a letra D. Nós temos aqui um bicondicional e eu tenho duas proposições distintas. Se a minha tabela verdade é entre duas proposições distintas e é só um conectivo, então já sei que ela não é uma tautologia, ela é uma contingência. Tá? A tabela verdade aqui seria, no caso, essa daqui, ó, bicondicional. E aqui nós temos na letra C o condicional, se então. Nós temos aqui uma conjunção e aqui uma conjunção. Só que presta bastante atenção aqui nas proposições. Carlos é inteligente, proposição P. Marcos é bonito, proposição Q. Carlos é inteligente, P novamente. Conjunção. Aqui eu tenho Marcos não é chato. Tá? Ele não colocou não é bonito. Então aqui é uma nova proposição. Então aqui eu posso escrever como não R, tá? Vou colocar aqui um R da vida. Bom, para construir a tabela verdade,
Vamos considerar 3 proposições, a negação da proposição R. E a gente vai fazer o seguinte, calcula o número de linhas da tabela verdade, 2 elevado à terceira, porque eu tenho 3 proposições, que vai dar 8, e divide por 2. Escreve aqui 4 vezes verdadeiro, 4 falso. 8 por 2 dá 4. Aí, agora você divide 4 por 2. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Divide agora 2 por 2, que dá 1. Então, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Negação dessa proposição, inverte tudo. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Agora a gente vai montar a tabela verdade, tá? Aqui na primeira parte nós temos P e Q, condicional com quem? P e não R. Então vamos lá. O que eu vou observar na tabela verdade para montar de forma dinâmica? Vou usar essas duas? Ok. Vou observar o seguinte, ó. Verdadeiro e verdadeiro eu só tenho nessas 2 primeiras linhas. Então coloco aqui, ó. O restante é falso. Falso, 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 falso. Todo mundo é falso. Por quê? Porque vai ter um valor falso na conjunção. Agora eu vou fazer aqui, ó, P e não R. Então eu vou trabalhar com essa linha, com essa coluna, aliás, e essa daqui. Então me interesso em encontrar, ó, verdadeiro com verdadeiro aparece aqui. Verdadeiro com verdadeiro aparece aqui. O restante é tudo falso. Então, falso, tá? Na segunda, né, que é verdadeiro. Depois eu vou ter falso, verdadeiro e o restante é falso. Tá, e agora, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer todos? Não, não preciso fazer todos. Eu vou mostrar por que a gente não precisa fazer todos. Tá? Deixa eu... 1, 2, 3, 4, 5, né? Deixa eu colocar aqui certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu só tenho que fazer a setinha aqui certinho. Bom, fiz. O que eu vou observar, né? O que eu vou observar? Aqui é um condicional, é um sim então. Vou voltar aqui na tabela verdade e vou observar o seguinte. Eu só tenho essa condição que gera falso. Se na minha tabela tiver essa condição, não é uma tautologia. E ela aparece aqui de cara na primeira linha. Então aqui, ó, o resultado lógico é falso. E o restante, todo mundo vai ser verdadeiro, tá? Por que todo mundo é verdadeiro? Porque eu não tenho mais a condição verdadeiro-falso para um condicional. Então, nesse caso, a gente consegue garantir que a alternativa correta é a letra B. Tá? O conteúdo de tautologia, contradição e contingência, ele necessariamente necessita do conhecimento de tabela verdade. Então, caso você ainda não tenha visto tabela verdade, volta, assiste às aulas sobre tabela verdade, faz exercício sobre tabela verdade, que com certeza você vai conseguir compreender o assunto, tá? É uma escadinha, né? Primeiro você se prepara, né, para a questão e depois você vem. Com certeza você vai ter pouquíssimas dúvidas com relação ao conteúdo. Espero que você tenha compreendido toda a resolução e te vejo na questão 12.